Olá! Hoje eu venho falar um pouco sobre o livro The Jungle. Espero que eu esteja pronunciando o nome desse livro certo. Esse livro conta a história de um homem chamado Georgios, que é um imigrante lituano, e ele vem da Itália para os Estados Unidos. Vem não, né? Porque eu não moro nos Estados Unidos. Ele vai, no caso. Da Itália para os... Oh, Jesus! Da Lituânia para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor com a sua família, que é o seu pai, a sua noiva, a madrasta da noiva e os irmãos da noiva. São esses a família dele. Tá bom, eles chegam nos Estados Unidos e vão para Chicago procurar trabalho numa empresa de carnes, num matadouro. E por causa da sua boa disposição física, o Georgios é contratado muito rapidamente. E aos poucos, alguns outros membros da família, inclusive as crianças, são contratadas para esse matadouro. E no começo as coisas estão indo até que muito bem. Eles conseguem dar entrada numa casa própria e ir pagando as parcelas mês a mês. Mas aos poucos os problemas começam a chegar. O pai do Georgios acaba morrendo por uma doença que ele pegou lá nos matadouros, que ele ficava o dia inteiro de pé na água, e isso acabou deixando ele muito doente. A própria esposa dele, que eles se casam, fica muito doente por causa de todo o estresse que ela passa lá nos matadouros. E fica doente de estresse, mas eles continuam levando a vida, apesar de todas as adversidades, de todos os problemas, eles continuam. A esposa desse Georgios acaba dando à luz a um menino, que ele coloca o mesmo nome do pai dele, para honrar o pai dele. E por um tempo parece que as coisas vão dar certo, que eles vão melhorar de vida e tal. Mas acaba que um incidente faz com que tudo que estava indo mais ou menos, mas pelo menos estava indo, vá por água abaixo. A esposa do Georgios começa a ser assediada pelo chefe, e esse chefe, como tinha muito poder, podia arruinar a família inteira. Então ela aguenta o assédio do chefe, até que o Georgios descobre e arruma problema com esse chefe, e ele vai preso, e a família inteira perde o trabalho. E quando finalmente o Georgios é solto, a esposa dele está em trabalho de parto, porque eu esqueci de dizer, mas ela estava grávida, e ela dá à luz. Só que tanto o bebê quanto ela morrem. E o Georgios fica desesperado, e com a família inteira sem poder trabalhar no negócio das carnes, porque apesar de parecerem várias empresas, a empresa das salsichas, a empresa que embala a carne, os matadouros propriamente em si, mas era um grande conglomerado que era uma empresa só. Mas daí ele consegue trabalho em uma empresa que faz aço, e ele continua trabalhando lá até que o filho dele estava brincando na rua, assim, e acaba morrendo afogado. Porque lá era um lugar totalmente
que não era próprio para sobrevivência humana. E a criança acaba caindo num buraco e morrendo afogada, porque o sistema de escoamento de água era praticamente inexistente. E então esse Georgios acaba abandonando o resto da família e indo vagar por um tempo pelas ruas, por outras cidades, até que depois de um tempo ele volta. Ele encontra uma dessas irmãs da esposa dele trabalhando como prostituta e era ela quem sustentava a família. O Georgios acaba conseguindo voltar pros matadouros, mas toda a raiva que ele tinha daquele chefe que abusou da esposa dele aflorou e ele arrumou uma outra briga com aquele homem e ele perdeu de vez a capacidade de trabalhar lá. Senão ele seria preso ou até morto, quem sabe. E então, um dia, ele vagando pelas ruas da cidade, encontrou um lugar assim, um salão onde tinha muita gente reunida. Ele entrou para se aquecer e lá estava tendo uma reunião de socialistas. E ele acabou virando socialista e conseguindo um trabalho num hotel, e tudo que ele fazia, além de ajudar o resto da família, era fazer propaganda para que os socialistas conseguissem trazer melhores condições para os trabalhadores. É um livro bom, não é um livro ruim, é um pouco grande, acho que são umas 300 e poucas páginas, e eu só encontrei ele em inglês. Eu li com o tradutor, ficou bom até, deu para entender bem o livro, mas isso é uma crítica, um livro tão bom que não foi traduzido. E é um livro muito bom porque ele fala muito, né, sobre a exploração dos trabalhadores, sobre a alienação até da classe trabalhadora e de como as empresas fazem com que as pessoas trabalhem, 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 como se fosse uma outra máquina. Se você se acidentar, eles só vão lá e pegam outro. E você que se vire. São descartáveis. É um livro que retrata no começo do século XX essa exploração. Agora tá um pouco melhor, sim. Não muito, mas está. Aqui no Brasil, por exemplo, está bem melhor. Nos Estados Unidos está mais ou menos. Mas é um livro muito bom. Eu super recomendo. Você vai lendo, vai lendo, vai lendo, e você quer ver o que acontece no final e você não consegue desgrudar daquele livro até você terminar. Então é isso. É um livro ótimo. Desculpa pelos barulhos de fundo e pela minha dicção, que não é lá essas coisas. E nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau!